Artigo especial: Radiografia da apostasia. O que realmente leva a ela? Como evitá-la? A palavra apostasia é originária do verbo grego aphistemi, que significa afastar-se, separar-se, apartar-se de. Essa palavra ocorre em Atos 21 e em 2 Tessalonicenses 2:3. Apostasia e seus termos cognatos têm sido usados na Bíblia para referir-se à deserção da adoração verdadeira. Contudo, ela não descreve apenas um afastamento passivo em relação ao povo de Jeová e aos conceitos definidos por este povo. Envolve também a adoção de um comportamento militante de ataque ao povo de Jeová e às suas crenças. Observe isso nos únicos usos do termo nas escrituras gregas cristãs. O Novo Testamento. Atos 21. Mas eles ouviram falar que você está ensinando todos os judeus que vivem entre as nações a abandonar a lei de Moisés, ou entre as nações uma apostasia contra, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem sigam os costumes estabelecidos. 2 Tessalonicenses 2:3, 9 ao 11. Que ninguém os desencaminhe de maneira alguma, porque esse dia, o dia de Jeová, verso 2, não virá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que viola a lei, o filho da destruição. Mas a presença daquele que viola a lei se deve à atuação de Satanás, com toda a obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos e com todo o engano injusto para os que estão a caminho da destruição, em retribuição por não terem aceitado o amor à verdade para que fossem salvos. É por isso que Deus deixa que uma influência enganadora os iluda, de modo que acreditem na mentira. As palavras em negrito dos textos acima mostram que o apóstata não apenas se afasta, mas passa a agir contra seus anteriores irmãos na fé. Outros textos também revelam isso. 2 Timóteo 2:16 ao 18. Mas rejeite as conversas vãs que violam o que é santo, pois levarão uma impiedade cada vez maior, e as palavras deles se espalharão como gangrena. Emineu e Fileto estão entre eles. Estes homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão arruinando a fé de alguns. 2 Pedro 2:1. No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores entre vocês. Esses introduzirão sutilmente seitas destrutivas e negarão até mesmo o dono que os comprou, trazendo sobre si mesmo uma destruição rápida. Mas uma questão digna de investigação é sobre o que realmente motiva tal deserção e posterior ataque. Seriam razões de natureza intelectual, tendo a ver com dúvidas ou questionamentos sobre conceitos religiosos? Ou envolve outra coisa? Uma sondagem abaixo da superfície. Embora motivos intelectuais ligados a conceitos doutrinais possam estar envolvidos, os fatos e principalmente a Bíblia mostram que a razão subjacente é outra. Tem a ver com problemas de relacionamento com membros da fraternidade local, em geral originários pela própria pessoa. Vejamos por quê. É de conhecimento dos membros da Organização das Testemunhas de Jeová que o entendimento da palavra de Deus é progressivo e sujeito às correções. As testemunhas de Jeová não ocultam as mudanças de conceitos que já fizeram. Primeiro, fazem isso por uma questão de honestidade. Segundo, é um motivo de orgulho para as testemunhas de Jeová, pois mostra que elas não se apegam a dogmas irremovíveis inventados por homens, como fazem as demais organizações religiosas, as quais se aferram teimosamente a doutrinas antibíblicas, tais como a Trindade, a imortalidade da alma e o tormento eterno. Assim, os que se afastam e voltam contra a organização de Jeová, em geral, não o fazem por questões envolvendo conceitos doutrinais. Mesmo que sustentem que foi uma divergência com doutrinas defendidas pelas testemunhas que os levou a tal deserção, motivos ligados mais a sentimentos do que ao intelecto têm mostrado ser o verdadeiro fator motivador.
um exemplo típico. Por exemplo, havia um membro da Organização de Jeová, professor de inglês na vida profissional e que atuava na congregação local como servo ministerial. Contudo, este homem tinha um problema. Ele não gostava de trabalhar. Sua esposa, testemunha de Jeová, é que supria as necessidades da casa. Este homem tinha vontade de ir para a sede das testemunhas de Jeová no país para ser tradutor. Mas, para isso, ele teria de ter uma carta de recomendação do corpo de anciãos local. Em vista da indisposição de tal homem para com o trabalho árduo, o consciencioso corpo de anciãos não quis recomendá-lo. O resultado é que esse indivíduo tornou-se um inimigo do povo de Jeová e começou a atacar a organização por meio de difamação. Como ele não aceitou a amorosa ajuda dos anciãos e manteve essa empederdida atitude rancorosa, foi desassociado. Ele passou a conviver com outra mulher. Tornou-se batista e depois deixou essa religião. Atualmente, ganha vida fazendo palestras nas igrejas contra o povo de Jeová. Ele discorda hoje de diversas crenças bíblicas, chegando ao ponto de aceitar a crença absurda e antibíblica da Trindade, cumprindo o provérbio bíblico: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, depois de lavada, voltou a rolar na lama. 2 Pedro 2:22. Mas qual foi o estopim para seu afastamento e ataque ao povo de Jeová? Motivos intelectuais ligados a conceitos? Não, e sim motivos morais, tendência à preguiça, e sentimentais, rancor por sentir sua falha moral exposta. E esse padrão motivacional tem se repetido ao redor da Terra. São motivos morais, orgulho, inveja, ambição desmedida e etc. E sentimentais, ressentimento e ódio por não conseguir seus intentos ou por se sentirem expostos, que tem levado à apostasia e à atividade beligerante contra seus anteriores irmãos na fé e contra a organização que amorosamente lhes abriu os olhos para com tantas verdades fundamentais e vitais. Tudo isso nos infunde uma poderosa lição. Embora, como humanos imperfeitos, tenhamos tendências e características ruins, como a inveja, o orgulho e a ambição impróprios, precisamos coibir em nós tais características, para que essas nunca tomem conta de nosso coração figurativo. Por outro lado, que sempre cultivemos as qualidades piedosas, em especial o amor altruísta, o qual gera a humildade, a gratidão e a lealdade. Nota: veja os artigos A Ciência Bíblica, como a encara e Como lidar com dúvidas e desapontamentos. A menos que haja uma indicação, todas as citações bíblicas são da tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, publicada pelas Testemunhas de Jeová. Contato: o apologista da verdade @gmail.com. Os artigos desse